Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Hoje nós participaremos da nossa última celebração de ação de graças. Como comentei, esse é um momento muito importante para nós como igreja, pois estaremos ouvindo o que Deus esteve fazendo na vida dos nossos irmãos da nossa igreja no ano de 2020. Que Deus esteja falando conosco através dos louvores, dos testemunhos de gratidão e de sua palavra. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de podermos participar dessa celebração, Deus. Que o Senhor realmente, Pai, possa estar falando as nossas vidas através do louvor, dos testemunhos de gratidão e principalmente da Tua palavra, Senhor. Que a gente aceite o desafio que nós iremos receber e possamos, ó Pai, desse modo mostrarmos gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Esse é o nosso pedido a Ti e essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse ano que eu tenho a agradecer por esse ano, por que Deus tem cuidado de nossas vidas. Eu agradeço porque durante esse ano Ele tem nos dado saúde, pelo sustento que Ele tem nos dado também, em meio à pandemia, pelo trabalho que Ele tem nos dado, não tem deixado faltar também. E agradeço também porque Ele tem nos livrado tem livrado a nossa família também, de todos os males dessa doença. Eu agradeço por isso. Agradeço também por alguns sonhos que tínhamos como meta, algumas coisas que tínhamos como meta, e Deus não deixou de trabalhar nisso também, que é em relação à nossa casa, que Ele tem também, nós
não terminamos por completo, mas Ele tem abençoado para que nós pudéssemos estar continuando a nossa reforma, nos mudado para a parte de baixo da nossa casa. E é isso que eu tenho a agradecer. Este ano tenho muito a agradecer a Deus. Primeiro, que Ele nos permitiu que, mesmo com toda essa questão da pandemia, as meninas estivessem se desenvolvendo, estivessem aprendendo. A Lívia aprendeu a ler, escrever esse ano. Também tenho que agradecer a Ele por Ele ter me dado condições de realizar esse trabalho dessa forma diferente, que foi esse ano, que foi um desafio para nós. Agradeço muito a Deus por Ele ter permitido a nossa reforma, ter mais uma etapa que a gente conseguiu fazer. Agradeço pela casa que a gente tem, pelos amigos que a gente tem. Também quero agradecer pela saúde da minha família, dos meus pais, da minha sogra, dos meus conhecidos também, Senhor. E é isso que Deus tem feito na minha vida durante esse ano. Eu quero agradecer esse ano por nós não termos pegado esse vírus, pela minha escola, que eu consegui fazer todas as atividades. Quero agradecer pela nossa família e também pela Kitty, que a gente ganhou ela de Natal. E é isso que eu queria agradecer. Quero agradecer por ter aprendido a ler e escrever esse ano, por ter ganhado minha cachorrinha Kitty e também por não termos pegado esse vírus. Tchau! Eu quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por esse ano, que eu tive bastante saúde, me cuidou o ano inteiro, Deus, e fazer também que essa doença que está aí, que termine, que Deus ponha a mão em todo mundo, Deus, que não dê essa doença para ninguém, Deus. Agradeço a Ti, Pai Todo-Poderoso, minha família também, é uma pessoa muito unida, nós somos muito chegados entre a gente, e netos, todos, Deus, em nome de Ti, Pai, eu agradeço. Amém. Bom, pessoal, falando sobre 2020, sobre as bênçãos que eu recebi na minha vida, os agradecimentos, eu acho que esse ano foi um ano diferente para mim, um ano de transformações, um ano de realizações também, um ano onde eu consegui um dos meus objetivos, que era me reaproximar de Deus, e eu consegui, e estou conseguindo isso toda semana, semana após semana. Eu gostaria de agradecer, primeiro de tudo, pelas bênçãos que Deus colocou na minha vida, sejam elas financeiras, principalmente. Eu no mesmo período, no ano passado, eu estava desempregado. Hoje eu tenho um trabalho muito bom, que eu tenho um cargo importante dentro da empresa. Então essa foi a principal mudança, um dos principais agradecimentos que eu tenho. Também a questão das bênçãos de Deus em relação a eu conseguir chegar mais perto dele, né? Eu acredito que também isso eu consegui mudar. E também a questão de que foi um ano onde tive muitas transformações, um ano onde eu consegui deixar algumas coisas para trás e seguir em frente. Então eu gostaria de agradecer a Deus.
pessoal, aqui vai a minha pequena lista de agradecimentos com relação a 2020. Primeiramente, eu agradeço a Deus, entrando no assunto da pandemia. Agradeço porque Ele poupou a nossa vida e poupou a nossa saúde, a minha e a da Karen aqui em casa. Também poupou a saúde e a vida de vários conhecidos e amigos, e de familiares, e de pessoas da igreja também, né? Agradeço a Deus por isso. Também sou grato a Deus porque esse ano foi bem diferente, né? E deu para aprender várias coisas. Uma coisa muito legal nesse ano para mim, assim, foi que Deus permitiu com que a minha fé estivesse sendo refinada em vários aspectos. E senti Ele muito próximo, então não tive grandes dificuldades assim com relação a isso. Agradeço então pela fidelidade de Deus, né? Por se manter fiel apesar das circunstâncias. Também eu agradeço a Deus pelos profissionais que hoje trabalham na área de saúde, né? Que estão mais em contato com a pandemia em si. Pelos pesquisadores e todos os profissionais e pessoas que de alguma maneira estão trabalhando para encontrar uma vacina ou para ajudar em algum aspecto a conter a disseminação do vírus. Então eu agradeço porque Deus, na sua soberania, também utiliza essas pessoas, né? Agradeço pelo nosso grupo Célula, que tem se encontrado de maneira bem regular, assim, todo sábado. Tem sido muito legal poder estar se reunindo e, apesar de ser à distância, eu confesso assim, que quase não dá para perceber, né, que o grupo é virtual e não é presencial. Então tem sido muito legal nosso grupo Célula. Agradeço muito por isso e por essa tecnologia que tem hoje, né? Há algum tempo atrás talvez não seria possível, então sou muito grato por isso. Agradeço também pelo meu emprego, pelo emprego da Karen, que Deus preservou durante esse tempo. Apesar de algumas baixas assim nas entradas, o que importa é que a gente tem um emprego, né, ainda. Também agradeço pelos estudos, a Karen fazendo uma pós-graduação, eu estou concluindo mestrado, então nesse ano deu para prosseguir com esses estudos também. E também agradeço porque Deus permitiu com que recentemente a gente pudesse estar finalmente adquirindo um veículo, né, um carro, porque há vários anos a gente tem andado a pé, andado de ônibus ou de aplicativo, desde que aconteceu o acidente lá com o nosso Uno, lá vários anos atrás. Então isso tem ajudado muito assim na nossa rotina e com certeza tem facilitado muito assim, sabe, no nosso relacionamento também, e Deus nos abençoou com isso. Então basicamente é isso, né? Muito obrigado e que Deus esteja com vocês. Meu agradecimento em 2020 a Deus é pelo cuidado dele, pela provisão, pela fé que ele me deu para passar cada mês, cada dia, pelo cuidado dele financeiramente, emocionalmente, nos momentos de ansiedade, nos momentos de incertezas, nos momentos que eu não sabia mais o que fazer, principalmente a maior dificuldade no meu trabalho, né, porque é tudo novo para nós lá e muitas pessoas, né, com anseios, e são 3.000 pessoas lá também, então esse eu acredito que foi a minha maior dificuldade, né, até a data que eu tô gravando o vídeo, que hoje é dia antes do Natal, né. Parece que esse mês, assim, foi muito intenso, então eu só tenho a agradecer porque tô bem cansada, assim, né, bem acabada, assim, né, dá até pra ver com as olheiras aqui, mas é engraçado a paz que Deus dá, né, de saber que Ele tava comigo em todo o tempo, né, em todas as circunstâncias desde o início dessa pandemia, e porque Ele tem cuidado mesmo. Então eu tenho a agradecer a Ele por isso, pelo amadurecimento também que Ele me deu, por valorizar as pequenas coisas, por me desprender de várias coisas mais fúteis, assim, coisas que eu dava talvez muito valor e eu percebi que eu não tenho controle de tanta coisa que eu queria ter. Então eu consegui viver mais leve, assim, então isso também eu quero agradecer. E que
eu possa estar levando isso também para toda a minha vida, né? Que Deus vai estar sempre comigo. É isso. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. O que eu vim falar sobre o meu ano? Vim agradecer sobre ele. Apesar de ter sido um ano bem difícil, eu tenho coisas para agradecer sim. E eu vou começar agradecendo pela minha vida espiritual, que eu tive uma grande evolução, eu fico muito feliz com isso. Eu pude apropriar cada vez mais os meus métodos, me dedicar cada vez mais com esse tempinho que eu tenho com Deus. Então eu me sinto muito, muito feliz e muito grata por ter conseguido, porque pra mim é uma conquista, ter valorizado mais e ter crescido mais espiritualmente. Também agradeço, né, pela saúde da minha família, que a gente tá super bem, a gente passou a quarentena inteira bem. Felizmente, nós ainda não pegamos esse Covid, e eu espero que a gente não pegue, né, porque é bem aterrorizante. Mas eu só quero agradecer a Deus por ele ter cuidado da gente por todo esse ano. Só tenho coisas pra agradecer mesmo, pra gente poder estar vivo. Também venho agradecer por eu ter conseguido falar sobre Deus com uma amiga minha. Fico bem feliz, foi um momento incrível, tanto que eu chorei, porque eu tava nervosa de bagunçar tudo, mas Deus soube me usar e eu consegui conversar com ela super bem, me sinto bem feliz com isso. Também quero agradecer pelo João continuar participando do Grupo Célula. Eu lembro que ano passado eu agradeci por ele ter tomado a decisão de continuar. E tô aqui agradecendo de novo por ele continuar no Grupo Célula. Eu fico muito feliz pela caminhada dele. Também quero agradecer por Deus estar me ajudando nos meus estudos, que eu consegui me adaptar super bem no meu primeiro ano do ensino médio. E felizmente estou indo pro meu segundo. Consegui, apesar de ter essa nova plataforma, esse novo sistema, eu consegui me adaptar muito bem, fico muito feliz com isso. E peço que Deus esteja abençoando esse 2021, que seja um ano um pouquinho melhor que esse, né? Que seja um ano cheio de bênçãos e alegria. Um beijo pra vocês. Olá pessoal, boa noite a todos. Então, tô aqui para agradecer a Deus, né? Pelo cuidado dele, pelo carinho, pelo amor dele, né? Por ele se manter fiel com a minha vida durante o longo do ano aí de 2020, né? Um ano atípico, né? Com muitas lutas, né? Lutas externas, lutas internas, né? Eu acredito que é do conhecimento talvez de todo mundo, né? Da igreja. Final de 2019, completando um ano agora, essa semana, a gente sofreu um acidente, né? Onde, graças a Deus, né? Também Deus agiu, Deus cuidou. Ninguém se feriu, ninguém se machucou, mas trouxe algumas consequências, né? Consequências financeiras, né? Então, tá sendo um ano bem difícil, né? Mas a gente tem visto a mão dele agindo nas nossas vidas, principalmente através das pessoas, né? Ao longo do ano, algumas pessoas tiveram a oportunidade, né, de estar investindo na nossa vida, né? Nós tivemos o Adroaldo e a Marciane, então, que investiram muito na nossa vida. A gente é muito grato a Deus pela vida deles, né, e pelo aquilo que Deus tem feito, né, na vida e no coração deles. A gente ficou sem carro um tempo, né, então eles se dispuseram a emprestar um carro para nós. Ficamos aí 4, talvez 5 meses, né, o carro deles emprestado, e isso foi de grande valia, foi muito bom para nós, né, porque eu precisava levar a Ana, levar o Thomas, né, médico, alguma outra coisa, né, então a gente pôde ver a mão de Deus, né, e o cuidado dele, né, comigo, né, e com a minha família, né. Tivemos outra oportunidade também, que nós tínhamos um evento da igreja, e a gente não tinha dinheiro para ir. E aí a família do Vanderlei também investiu em nós, né, financeiramente falando, arrumaram dinheiro. E a gente pôde estar junto com todo mundo, né, e estar aproveitando o tempo junto. Então foi um ano desafiador, né, para nós, para mim principalmente, né, como líder do lar, né, onde, como eu mencionei antes,
tive muitas lutas, né? Lutas internas, lutas comigo mesmo, né? Onde passei por alguns desertos, sim, né? No meu relacionamento com Deus também, na minha vida espiritual. É engraçado, né? Não entendo por que no momento de angústia, em vez de eu me aproximar mais de Deus, eu acabei, né, me retraindo um pouco, né? Mas graças a Deus, né, tenho conseguido olhar para Ele e compreender, né, entender, né, que Ele está no controle de tudo, né, que tudo é permissão dEle, né, para a gente passar, a gente vai passar, né, e Ele nos dá força, né, para a gente não desanimar, para a gente continuar, né, sabendo que a gente tem um Deus que é tremendo e um Deus que é conosco. Então esse ano foi um ano atípico para mim, né? Também tem a questão da pandemia, né? Que tenho que agradecer a Deus, porque a gente está vendo um monte de coisa acontecendo à nossa volta e graças a Deus, Deus tem nos guardado, né? Até aqui o Senhor tem sido conosco, né? A gente tem visto a mão dele, a gente tem visto o agir dele nas nossas vidas, na minha família, né? E eu tenho muito que agradecer, né? E quero também aproveitar o momento para desejar a toda a igreja aí um feliz ano novo, né? Que a gente possa permanecer firme, permanecer fiel no caminho, né? Que a palavra de Deus ela nos exorta, né? Que no mundo a gente vai ter aflições, né? Normal, mas contudo é para a gente manter o bom ânimo, né? Porque Jesus venceu o mundo, né? Então a gente não está lutando sozinho, eu não estou lutando sozinho, né? Jesus, Deus é comigo, né? E a gente provou disso, né? Então eu tenho esse testemunho para dar, né? Porque quando a gente prova a Deus, né? A gente vê realmente que Ele é bom. Então um forte abraço a todos, né? E que Deus abençoe a todos. Abração. Boa noite. Eu sou muito grata a Deus ao longo desse ano, por Ele guardar as nossas vidas, proteger as nossas famílias, nossa saúde. E agradeço muito a Deus por toda a ajuda que Ele nos deu ao longo desse ano também. Nós sofremos um acidente no final do ano passado e com isso mudaram algumas coisas para nós. A gente passou aí por um tempo difícil, mas nisso tudo eu sempre vi a mão de Deus, o seu cuidado, o seu amor. Recebemos ajuda também de alguns irmãos da igreja, ajuda que foi muito valiosa para nós nesse momento. Então agradeço muito a Deus por isso e agradeço por Ele também nos sustentar através da palavra dEle, que em alguns momentos que eu desanimei, né, esse versículo muito me fortaleceu e me animou. Texto de Hebreus 12:2, que Jesus diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu sentia no meu coração que Jesus falava isso para mim. Olha para cima, mantenha os olhos em mim. Porque todas as vezes que eu foquei mais nas preocupações do que nele, isso me desanimava. E as preocupações roubam a nossa paz, tiram a nossa alegria. No momento que eu decidi confiar nele, confiar que ele estava nos ajudando, que ia nos ajudar a resolver tudo isso, eu pude descansar e me alegrar. Então agradeço muito a Deus por isso, agradeço a Deus pela vida de cada pessoa que Ele colocou para nos ajudar. Nisso eu vi, né, a bondade do amor de Deus, o cuidado dele sobre nós. Agradeço muito a Deus por isso. Desejo aí que todos tenham um bom Natal junto da sua família, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Um abraço. Nós queríamos agradecer a Deus por esse ano que se passou. Apesar de tudo, essa pandemia foi um ano muito bom, muito proveitoso em questão de família, que a gente aprendeu a valorizar mais, passar mais tempo com ela e agradecer a Deus por esse cuidado que Ele tem tido conosco,
por Ele sempre estar presente em nossas vidas, que Ele sempre está aqui nos acompanhando em cada momento bom ou ruim que a gente está passando. E que a gente venha agradecer todos os dias pelo milagre da vida, que é acordar e contemplar essa beleza maravilhosa que Ele tem feito todos os dias para arrancar um sorriso da gente, naqueles momentos que a gente está mais cansado. Eu queria agradecer por Deus ter colocado cada pessoa na minha vida, os meus amigos, o pessoal da igreja, a minha família. Muito obrigada por isso. Que Deus esteja sempre cuidando de vocês e que esse ano que se comece seja maravilhoso, de coisas boas, novidades, e que Deus esteja nos acompanhando a cada passo que a gente der. É isso que eu agradeço profundamente de todo o meu coração. E obrigada por essa oportunidade de falar sobre isso. Boa noite, igreja. Quero agradecer aos irmãos as orações que vocês fizeram pela minha saúde, pela saúde do meu marido. Nós tivemos Covid, fomos internados. Meu marido foi internado no dia 20 de junho. O médico, chegamos por volta de 9h30, saí de lá às 17 horas, porém sozinho. Meu marido ficou internado na UTI, o médico da emergência disse que o caso dele era grave. Depois, uns 20 minutos que eu estava em casa, o médico da UTI ligou, dizendo que o caso dele era muito grave, que ele estava com os 2 pulmões totalmente tomados, que eles não tinham muito o que fazer. Iam tentar entubar, mas também não garantiu se eu autorizava ser entubado. Eu autorizei e fui para o meu quarto e orei: Senhor amado, com as tuas mãos santas, limpa os pulmões do meu marido, em nome de Jesus, amém. E aí no dia 22 eu que fui internada. Meu marido foi entubado depois de uns dias que eu já estava internada. Graças a Deus ele foi destubado, ele está bem agora. E eu quero agradecer as orações, porque eu sei que foi resposta de orações. Os médicos estavam recebendo orientação de Deus, porque essa era a nossa oração. Então eu agradeço a vocês pelas orações. Quero desejar um 2021 com muita saúde, muita paz, que a vacina possa vir, fazer efeito, que nós possamos vencer esse problema da Covid. Um beijo, fiquem com Deus. Ele se importa comigo, amor maravilhoso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as minhas dores por causa da sua glória, e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Deus me ama tanto assim, Ele se importa comigo, amor maravilhoso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente
percebo as minhas dores por causa da sua glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. És minha herança e a minha porção, seu olhar de graça me atrai a redenção. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado, e eu não perco o meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. E Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. E Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. E aí, pessoal, tudo certo? Esse meu breve devocional fala a respeito do seguinte tema: a gratidão pelo privilégio de sermos escolhidos por Deus. A Bíblia está repleta de textos, de versículos que falam sobre Deus escolhendo ou elegendo o seu povo, ou escolhendo e elegendo
os cristãos, aqueles que viriam a se converter, né? Então, eu quero começar com uma pergunta. Você se lembra do dia em que você decidiu aceitar Jesus Cristo? Eu lembro desse dia e, do ponto de vista humano, eu lembro com clareza, né, que eu decidi ir até Deus naquele dia, ou eu aceitei Jesus Cristo naquele dia. Porém, analisando vários textos da Bíblia, a gente pode ver em vários momentos que não é bem assim que acontece. Por quê? Porque antes de eu ou você escolhermos ou decidirmos ir até Deus ou aceitar Jesus, quem nos escolheu primeiro foi o próprio Deus. Então, nem mesmo essa escolha é um mérito nosso. A gente vai ver isso nesse devocional. Então, Deus te escolheu e me escolheu antes que eu mesmo fizesse, ou você mesmo fizesse essa decisão por Ele. Eu quero trazer alguns textos bíblicos, eu vou ler aqui para vocês. O primeiro texto está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 14. Diz assim: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz nesse texto, né? Primeiro que, veja, né, que não fomos nós que escolhemos a salvação, né? Segundo esse texto, foi Deus quem nos escolheu para a salvação. Outra coisa que esse texto diz é que nós somos escolhidos desde a eternidade passada. Antes de qualquer um de nós existir ou tomar qualquer decisão, Deus já havia escolhido. Outra coisa que esse texto diz também é que nós fomos chamados por meio da mensagem do Evangelho. Ou seja, nós somos atraídos para Ele por meio da mensagem do Evangelho, com a obra do Espírito Santo. E uma outra coisa, que é o assunto, né, desse devocional, é que devemos ter gratidão, inclusive uns pelos outros, né, pelo privilégio de termos sido graciosamente escolhidos por Deus para a salvação. Para mim, esse é um dos maiores motivos de gratidão que eu poderia citar da Bíblia. O fato de poder ter esse privilégio de ter sido escolhido por Ele. Eu poderia não ter sido escolhido, mas fui. Outro texto que fala sobre esse assunto está em Efésios, capítulo 2, do versículos de 1 a 5. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aí lá no versículo 8 e 9 diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo é fantástico, porque dá a entender muito bem que nem mesmo a fé que nós exercemos para crer em Jesus Cristo provém de nós. É tudo obra dele, é tudo mérito de Deus que ele dá de presente para quem ele quer. Esse texto fala também que nós estávamos mortos em nossos pecados. E aí vem a pergunta, né? Será que um morto espiritualmente, será que ele é capaz de ir até Deus de alguma maneira? Ele está morto, né? Ele não é capaz de dar vida a si mesmo e de alguma maneira tomar uma decisão por Cristo por si mesmo. Ele está morto espiritualmente. Outra coisa que esse texto também leva a gente a analisar é que Deus nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Então nós estávamos na condição de mortos, Deus foi lá, Deus teve a iniciativa de ir lá e resgatar aqueles que eram escolhidos.
Então isso é fantástico, né? Porque isso exclui qualquer possibilidade de que a gente tenha algum tipo de mérito ou de que a gente era melhor do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Então não foi por isso que Deus escolheu a gente. Foi pela graça dele, né? E não de forma alguma por algum mérito nosso. Então nós não tínhamos nada de especial em relação aos outros. E outra, né? Deus nos resgatou quando ainda éramos inimigos dele. E nós merecíamos a ira dele. Então olha só a graça de Deus aí, como ela é abundante, né? Outra coisa que esse texto também que dá para concluir a respeito desse texto é que a salvação também é uma obra totalmente da parte de Deus. Nós não temos parte nessa obra. A salvação é uma obra completa, né? Que ele exerce e ele escolhe de acordo com a sua vontade. Ele escolhe as pessoas que ele vai salvar. É uma coisa difícil de entender, mas é isso que a gente pode tirar, né, de vários textos como esse da Bíblia. Outro texto, agora eu vou citar mais 3 textos pequenos que falam do mesmo assunto. É que Deus, em sua soberania, né, isso a gente tem que entender, que é na soberania dele, ele não escolheu todo mundo. Então, algumas pessoas ele escolheu para salvação, outras ele não escolheu. Vamos dar uma olhada em alguns versículos. João 6,44 vai dizer assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse texto fala, né, que as pessoas não vão a Cristo por iniciativa própria. É preciso que Deus Pai atraia essa pessoa de alguma maneira. Então veja que a iniciativa é de Deus. A iniciativa da salvação é do próprio Deus. Romanos 9,16. Recomendo ler todo o capítulo 9 de Romanos, mas como ele é muito longo, eu vou pegar apenas um trechinho. Diz assim, 9,16. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Até mesmo sobre a nossa vontade, sobre o nosso coração, Deus é soberano. É difícil de entender isso, né? É um versículo que está no contexto, que está falando sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. Talvez vocês lembrem desse texto, que nada mais é do que alguns que são escolhidos por Deus e são destinados para a sua ira, e outros que são escolhidos por Deus e destinados para a salvação eterna. Então Deus não escolhe a todos, né? Alguns ele escolheu para a salvação eterna e outros não. Lucas 13, do 23 ao 24. Diz assim, ó: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse, Jesus disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esse texto basicamente fala, como outros que a gente pode citar da Bíblia, que por razões que Deus estabeleceu, aparentemente não são muitos que são os escolhidos. Isso encerra por aqui a nossa capacidade de enxergar, né? Porque muita gente discute se nós temos alguma liberdade de escolha, se nós temos livre-arbítrio, como gostamos de dizer, e outros dizem que não, nós não temos, e Deus faz toda a obra. Então existe uma discussão nisso, que às vezes leva para um debate meio infrutífero. O que é importante a gente analisar aqui, gente, é a nossa incapacidade de entender um Deus que é soberano e infinito. Nós não conseguiremos entender isso por completo. Como isso se encaixa, como as nossas escolhas se encaixam, sendo que Deus já nos escolheu antes, está além da nossa compreensão. Basicamente, pensa o seguinte, vou usar um exemplo. Eu não escolhi nascer nesse mundo, né? Quando eu percebi, eu já estava nesse mundo aqui. Darlan, já estava existindo nesse mundo. Eu não escolhi nascer.
O nascimento não é uma escolha da própria pessoa, ela existe por vontade de Deus. E de maneira semelhante, penso eu, né, que a salvação em Deus, como um segundo nascimento, é semelhante a isso. Basicamente, você não escolhe nascer de novo. O próprio Deus faz essa obra. Então isso tem um pouco a ver, né, com o que a gente lê lá em João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, que é necessário nascer de novo, e Nicodemos não entende o que significa isso, né? Ele não entra na cabeça dele. Porque realmente é difícil de entender isso. Então dá para entender porque a conversão e a salvação em Deus, né, é semelhante a um segundo nascimento. Bom, será que Deus é injusto, então, porque Ele escolheu alguns e não escolheu a outros? Romanos 9 vai dizer isso. Recomendo mais uma vez que você leia esse capítulo. Paulo vai responder exatamente essa pergunta. Deus não é injusto porque Ele escolheu alguns e não escolheu outros. E a resposta que Paulo vai dar lá em Romanos 9 vai ser: quem é você, humano, né, para questionar Deus? Se Ele decidiu assim. Deus, na verdade, poderia não ter escolhido ninguém, porque, como nós lemos nesse mesmo capítulo, todos nós lemos em Efésios, na verdade, todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e merecíamos a ira de Deus. E Deus foi paciente, Deus é paciente, Deus é misericordioso por ter escolhido pessoas desse contexto para torná-los santos e irrepreensíveis. Então Deus não é injusto. O fato de nós não entendermos não quer dizer que Ele seja injusto. Então, nesse aspecto, fique tranquila e confie em Deus, porque Ele sempre decide o melhor e sempre decide o que é perfeito, né? Graças a Deus também, né, que Ele não nos revelou quem são todos os escolhidos e quem não são os escolhidos. Nós não sabemos quem nesse mundo aí é alguém que vai responder ao Evangelho de maneira positiva e quem vai rejeitar o Evangelho. Então, muitas pessoas aí que são escolhidas não se converteram ainda. E talvez muitas pessoas que dizem que são convertidas, talvez nunca se converteram e não são escolhidos. Então, ao invés de pensarmos assim que não vale a pena proclamar o Evangelho, porque Deus já escolheu aqueles que Ele queria, muito pelo contrário. Nós precisamos proclamar o Evangelho para que o Evangelho atinja a todas as pessoas que foram escolhidas e que vão responder a esse Evangelho. Quem for escolhido vai responder de maneira positiva ao Evangelho e vai se dobrar perante Deus e vai aceitar Jesus. Então isso nos dá uma confiança a mais, né, para a gente poder proclamar o Evangelho. E olha só, proclamar é anunciar, né? Não é simplesmente criar estratégias ou formas de manipular, né, pessoas para que simplesmente venham para a igreja. Não, o Evangelho é proclamação também. É proclamação da obra de Cristo. E por último, e fechando aqui o nosso devocional, seja sempre grato pelo privilégio de ter sido escolhido por Deus. Se você é cristão, se você tem a convicção de que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você tem a convicção de que Deus, que sente essa atração por Deus, né, e que você é dele, lembre-se, né, de que Ele poderia não ter te escolhido, mas Ele te escolheu. E isso já bastaria para você ser eternamente grato. Quanto a isso, nada você poderia ter feito se Deus não tivesse te escolhido. Então seja muito grato a Ele, porque hoje você está aqui, hoje você está nessa igreja, né? E hoje você pode ser uma pessoa que não é cega espiritualmente, que você pode conhecer a Deus de maneira próxima. Então seja grato porque você foi escolhido e você vai e tem uma eternidade aguardando por você. Então esse foi o devocional que eu trouxe. É um assunto que eu pensei bastante esse ano e em muitos momentos, assim, quando eu lembro disso, a minha gratidão por Deus é renovada.
né? Às vezes, muitas vezes, né, a minha gratidão, eu sou grato a Deus por coisas que acontecem, né? Sinceramente, sim, muitas coisas acontecem, coisas boas, e isso me traz uma gratidão por Deus, né? Gratidão a Deus. Mas me parece que essa gratidão por ter sido escolhido por Ele e hoje estar aqui, ela, de maneira muito grande, assim, ela é bastante profunda e me anima em muitos momentos. No roteiro de célula vai ter mais algumas perguntinhas e eu incentivo vocês a conversarem sobre essas perguntas, a lerem, né? E orarem sobre isso, né? Eu vou finalizar aqui com uma oração. Então, Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estar fazendo esse devocional. Eu trouxe aqui um assunto que pode ser um pouquinho complicado, mas de maneira bem simples, somos gratos aqui porque o Senhor nos escolheu, e apesar de não entendermos em todos os aspectos como isso funciona, muito obrigado porque desde a eternidade passada o Senhor escolheu cada um que faria parte do seu reino. E hoje estamos aqui e queremos ser realmente gratos por isso. E o resultado dessa gratidão, Senhor, que seja em obediência, que seja em transformação de vida, que seja em santidade, e que possamos ser realmente santos e irrepreensíveis. Que possamos mudar, né, tudo que ainda está torto em nossa vida, ou que pecamos em nossa vida, e que possamos proclamar o Evangelho de maneira corajosa também, tendo essa segurança, né, de que muitos vão responder de maneira positiva, porque também vão ser eleitos e vão ser escolhidos. Obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Espero que Deus tenha abençoado a vida de cada um de vocês que participaram dessas nossas celebrações de ação de graça nesses últimos 3 domingos. Aproveitem esse momento para compartilharem seus pedidos de oração uns com os outros e orarem uns pelos outros. E compartilhe seus pedidos com seus facilitadores e deem para eles a liberdade deles compartilharem com outros facilitadores, para que nós possamos orar uns pelos outros como igreja. E que Deus esteja nos dando uma ótima semana, nos protegendo e nos ajudando a sermos gratos. Eu gostaria de ler um texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E que em 2021, o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Amém?